É o fim da isenção dos 35K. A gente imaginou que isso poderia acontecer, mas nem eu não achei que a coisa fosse se dar agora, assim e da forma como se deu, né? Mudando tudo. Mas de fato o governo caiu mudando tudo em cripto. Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, é uma caca vir aqui e falar sobre aumento de impostos, mas estamos no Brasil, isso faz parte do nosso dia a dia, principalmente nessa semana que só se falou de imposto todos os dias, em todas as esferas. Antes da gente continuar, fica comigo até o fim desse vídeo para tu entender do que se trata essa alteração toda do governo, essa medida provisória aí 1303, que muda tudo para nós. Já aproveita, se não nos segue agora, toca a sinetinha para receber notificações, até porque o assunto é vasto e nós vamos trazer vários conteúdos sobre isso. É importante a gente trazer esse debate à tona. Eles nos seguem em todas as redes sociais, aproveita e te inscreve lá no blog também para receber os nossos artigos e compartilha esse vídeo com gato, cachorro, papagaio, com colega, com a mãe, com o pai, com todo mundo que opera contigo, até porque todo mundo, queira ou não pagar imposto, tem que saber o que está acontecendo, ok? Então vamos falar sobre isso. Quando a gente já está numa semana delicadíssima de instabilidade total no Brasil e a gente acha que não pode ficar pior, a gente se depara aqui com uma medida provisória, que é a medida provisória 1303 de 11 de junho de 2025, ou seja, saiu ontem à noite, foi editada ontem à noite, publicada ontem à noite, e traz diversas alterações. Essa medida provisória ela dispõe sobre a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país e dá outras providências. A gente até percebeu aí no curso da discussão dos impostos que teríamos alguma alteração em cripto, mas não a quantidade de alterações que tivemos, né? E até vou fazer uma observação aqui, é o capítulo 5 da medida provisória, né, que trata dos ativos virtuais. E aí ele vem discorrendo sobre toda a questão de tributação, limite de isenção, a alíquota aplicável, diferenciação entre nacional e estrangeira, sobre carteiras. Então ele vem caindo, sentando-lhe o pau em cripto de uma forma que me pareceu muito pensada, muito dirigida. Isso aqui não foi feito de um dia para o outro. Isso aqui, inclusive, corrige vários erros que eles cometeram, em termos, várias questões que eles mesmos criaram lá na lei das offshores e que aqui eles vêm corrigindo e sentando-lhe o pau, né? Então, ficou pesado, ficou bastante pesado. A gente não sabe se isso vai passar ou não. Hoje, agora, nesse momento, eu vou trazer para vocês aqui o que eu considero as principais alterações, mas a gente vai falar disso ainda ao longo das semanas aí, e pelos 120 dias aí que tem de discussão em cima disso. Lembrando que isso ainda tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Tem pontos da MP que entram em vigor imediatamente e outros que entram em vigor apenas em 2026. Ainda vai para aprovação no Congresso e a gente tem que acompanhar, levantar o debate e cobrar dos nossos políticos, se é que adianta algo nesse sentido. Penso eu que de braços cruzados também não podemos ficar, né? Então, no mínimo, a gente tem que trazer para debate. Eu fiz um post ontem lá pro Instagram, onde a gente traz as principais alterações, né? Inclusive, nós fomos praticamente os primeiros a largar no Instagram, pelo menos no que tange ao nosso mercado, né? A notícia, a gente trouxe a MP e já trouxe as alterações, as principais alterações. Por isso, a importância de vocês estarem conosco em todas as redes sociais. Porque aqui no Declarando Bitcoin a gente traz a notícia na hora em que ela acontece. O fim da isenção de 35 mil. Fato. Trouxe o fim da isenção de 35 mil, não teremos mais o limite de isenção, já não tínhamos mais para estrangeira, agora não temos para nacional também. Ou seja, assim como foi na estrangeira em 2024, passa a ser também na nacional, que qualquer transação com lucro será tributada. Esse é um ponto que muda em muito a estratégia de vocês. Das alíquotas, a alíquota passa a se fixa. Tínhamos no exterior a alíquota aí de 15% e tínhamos aí na nacional as alíquotas que iam de 15% a 22,5%. Agora, a alíquota única, 17,5%, válida tanto para nacional quanto para estrangeiro, ou seja, vamos tributar sem isenção e no mesmo percentual, tanto nacional como estrangeiro. A compensação de prejuízos.
que em 2024 passou a valer para as estrangeiras, né, e não para as nacionais, ela também muda. E ela muda no sentido que não fica liberado o prejuízo tal como nós estávamos utilizando em 2024. Esse prejuízo ele pode ser utilizado ou no mesmo trimestre, ou ainda até 5 anteriores. 5 anteriores quer dizer 5 trimestres anteriores. Então, não fica liberada a compensação de prejuízos. Tem mais os detalhes ainda da compensação de prejuízo que a gente vai trazer depois num vídeo só sobre isso. A apuração e o pagamento do imposto de forma trimestral. Então, tínhamos a situação aquela da nacional, pagamento do imposto mensal, e a estrangeira, imposto anual. Agora volta tudo, muda as duas e fica no trimestre. Então, vamos ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre do ano, pagamento do imposto também trimestral. E esse pagamento, ele vai se dar de forma como uma antecipação à declaração de imposto de renda. Coisa que eu não pontuei ali, que me chama a atenção também, é a questão da retenção na fonte de imposto nas operações que forem tratadas como aplicações financeiras nas exchanges nacionais. Isso provavelmente será regulado à parte, a forma como isso vai se dar. Hoje não temos esse dispositivo de controle nas exchanges, passaria a ter. Vamos ver no decorrer do percurso. E a gente tem que lembrar que isso aqui ainda é uma medida provisória e depende de aprovação do Congresso e após sanção presidencial. O que eu pontuo aqui é o seguinte: como isso veio muito detalhado, em cripto veio muito detalhado, tá? Me chamou a atenção isso, já falei lá no início do vídeo. Eu penso que se não passar agora, não me parece que não vai passar a questão de cripto, tá? Os nossos políticos, né, entendem cripto como uma coisa não populista, né? Então eles não vão atrelar muito essa coisa da imagem, queimar o voto pela consideração do aumento do imposto em cripto. Então, acho, na minha opinião, isso tem muita probabilidade de passar, ok? E lembrando que no Brasil aqui a gente tem a velha dinâmica aquela, do que embora todo mundo diga agora que não vai aprovar, a gente tem uma dinâmica que é aquela da morte certa, né? Por mais que se diga que não tem apoio no Congresso, a gente conhece o nosso Congresso, né? A moeda de troca do nosso Congresso é emenda parlamentar. Já está se discutindo e o governo conta com aprovação, né, e remessa de emendas parlamentares aí para os deputados para que isso seja aprovado. Alguém tem dúvida de que essa moeda de troca não funcione bem com o nosso Congresso? Não, ela funciona. Então, ainda que hajam alterações, ainda que aconteça um monte de coisa nesses 120 dias, alguma coisa vai ser aprovada, vai ser reformulada, aprovada, enfim. Não me parece que criptos será o caso, mas tudo pode acontecer. Isso é só o que eu penso, ok? Gente, por agora é isso. Mas nós vamos falar disso agora pelos próximos 120 dias aí, entendendo, acompanhando as discussões do Congresso, o que está acontecendo. Vamos acompanhar isso de perto, ver qual é o impacto disso, estudar a melhor forma de passar por isso. E lembrando, quem não está ainda na comunidade conosco, tu está no Brasil. No Brasil, se tu não sabe jogar o jogo do imposto, tu paga muito caro por isso. Então, entra lá na comunidade é o lugar para a gente discutir essas coisas e as melhores práticas. Semana que vem, agora na quinta-feira que vem, a gente tem uma aula sobre futuros e opções, né, tributação de futuros e opções, e acho que as nossas aulas em geral duram de 2 a 3 horas, tá? Que nós vamos dedicar o primeiro espaço da aula para falar sobre isso aqui. E lembrando também que inscrições para a comunidade encerram agora no dia 20, ou seja, sexta-feira que vem eu vou fechar o carrinho da comunidade para só ficar na comunidade lá no ano, não sei quando a gente vai abrir de novo, as pessoas que já estão na comunidade. Por quê? Porque a gente vem num crescente, agora mais ainda, a gente vai ter que cair para dentro, e ficar entrando gente a todo momento acaba atrasando a coisa toda. Então nós vamos depois, posteriormente, não sei quando, abrir turmas novas, mas quem está na comunidade conosco, quem quer entrar na comunidade conosco, a hora é agora até 20 de junho, ok? Me acompanha, fica ligado que a gente vai falar muito sobre isso. Eu tô te avisando. Toca o dedo aí que tu vai precisar de muita informação, ok? Já nos segue em todas as redes sociais e compartilha esse vídeo com o máximo de bitcoiners possível. Um beijo grande e até semana que vem. E antes que vocês falem que eu tô com uma cara de azeda, eu tô... Que semana infernal é essa do Brasil, pelo amor de Deus. Um beijo.